Glória a Deus. Quero saudar a igreja na paz do Senhor. Amém. Sou grato primeiramente a Deus por estar aqui, pois Deus ele tem nos dado esta oportunidade. Agradeço ao pastor Cordeiro, que também para mim como se fosse meu pai, meu Ivanildes, às suas filhas, pela recepção, carinho, aos irmãos daqui, Deus abençoe, que são receptivos, que Deus possa agraciá-lo, os obreiros, Deus abençoe, Deus continue dando graça, força para continuar fazendo a obra do Senhor. Estou feliz, queridos e amados irmãos, porque Deus é bom e é eterna a sua misericórdia. Louvado seja Deus. Quem veio adorar a Jesus? Glória a Deus. A Bíblia diz em 6 de Isaías que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre o seu alto sublime trono. Seu séquito enchia o templo, os serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com as outras 2 cobriam os rostos, e com outras 2 voavam, e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus está neste lugar. Capítulo 4 de Apocalipse, a Bíblia diz que existia 24 tronos, assentados naqueles tronos 24 anciãos. Os animais adoravam a Deus, os 24 anciãos, eles se prostravam diante daquele que estava assentado no trono, tiravam as suas coroas de ouro da cabeça e lançavam aos pés daquele que vive para todo sempre, e diziam: digno de honra e de glória é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Então, se você veio adorá-lo nesta noite, ele está aqui e merece ser glorificado e adorado, porque ele é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que está no nosso meio. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, capítulo 5 do Evangelho escrito por João. Estaremos meditando na palavra do Senhor. Glória a Deus. Não sou pregador de nome, renome e nome e sobrenome, tá? Falamos de Jesus porque Ele é bom, Ele ainda cura, salva, batiza e leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5, estaremos lendo, louvado seja o nome de Jesus, até o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda.
Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Meus queridos e amados irmãos que amam a palavra de Deus, o texto que nós acabamos de ler, texto bastante conhecido por todos nós que costumamos folhear e meditar na palavra do Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, depois dele curar o filho do oficial do rei, ele retorna a Jerusalém. E quando ele se aproxima de Jerusalém, que ele chega nesse alpendre, Jesus, ele dá de cara com uma multidão de pessoas que estavam enfermas, estavam doentes, pessoas que não tinham a saúde sobre o seu corpo físico, pessoas que tinham ali todo tipo de enfermidade. E quando Jesus ele chega naquele lugar, observando toda aquela multidão de pessoas carentes da misericórdia, carentes da cura, Jesus ele voltando-se apenas para um homem, o qual foi atendido pela misericórdia do Senhor, ele chama a sua atenção para aquele homem. Naquele momento, meus queridos e amados irmãos, Jesus ele traça um diálogo com aquele homem, e aquele homem ali, não sabendo quem era Jesus, ele passa a ouvir o mestre falar. A Bíblia diz, meus amados, que eles estando ali, estavam a esperar uma oportunidade, que era a água daquele tanque ser mexida, ser agitada, porque, meus amados, aquele tanque que traz o nome de Betesda, que no hebraico é lugar do derramamento, ou casa da graça, trazendo para um significado atual, aquele tanque Betesda hoje representa a casa de Deus. Aqui é o lugar do derramamento, aqui é a casa da graça, é aqui que está o teu milagre, é aqui que está a tua vitória, é aqui que Jesus está para perdoar os teus pecados,
Jesus deu um basta no sofrimento daquele homem. Naquele dia, ele encontrou o milagre. Não precisou o anjo descer para ele naquele dia, porque o Filho de Deus estava diante dele naquele momento. E quando ele sai daquele lugar, ele é questionado porque o dia era sábado e pelos legalistas da lei não podia carregar nada no dia de sábado. Mas Jesus, que ordenou, que fez o milagre, é dono do sábado, é dono do domingo, é dono da segunda, é dono da terça, é dono da quarta, também da quinta, da sexta e do próprio sábado. A Bíblia diz que ele é dono do culto. E se você acredita, levante a sua mão para o céu e glorifique o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus amados, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 21, a Bíblia nos conta a história de uma mulher, a qual vocês também bem conhecem, que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Há 12 anos aquela mulher sofria. Ela já tinha buscado todo tipo de recurso para trazer saúde para o seu corpo, mas ela não tinha encontrado. Será que mudou muita coisa? Não. Quantas pessoas têm buscado hoje uma solução para o sofrimento, uma solução para o seu problema, uma solução para aquilo que tem gerado tristeza e dor na sua vida, e ela só se depara, meu amigo, com a solução quando ela encontra Jesus de Nazaré. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele veio para trazer liberdade aos cativos. A Bíblia diz que ele veio para trazer a liberdade para aqueles que estavam presos. E aquela mulher, meus amados, a Bíblia diz que ela, ouvindo que Jesus ia passar naquele lugar, ela toma uma posição, porque o ser humano tem que tomar uma posição, tem que tomar uma decisão, porque a indecisão ela não te faz levar a lugar algum. Aquela mulher se coloca de pé, e embora ela soubesse que ia encontrar barreiras para chegar a Jesus, a Bíblia diz, meus amados, que ela foi de encontro ao Mestre. Ela rompeu a multidão. O que você tem feito para chegar até Jesus? Qual a barreira que você tem encontrado? E quantos na barreira, na primeira barreira, tem parado e desistido? E na medida que desiste, o milagre não chega. Mas se você for persistente e buscar a Jesus, buscar o Filho de Deus, a tua vitória vai chegar, o teu milagre vai vir, e ele vai liberar uma palavra de bênção para a tua vida. Porque a Bíblia diz em 13:8 de Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse é o nosso Cristo. Esse é o Jesus que pregamos. Esse é o Jesus que morreu, venceu a morte, ressuscitou e está aqui no nosso meio para nos abençoar. E está falando conosco por meio da sua palavra. A Bíblia diz que a mulher rompeu a multidão. E ela coloca no seu coração dizendo: se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ser curada. Queridos, isso é fé. Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Ela rompe a multidão porque ela tinha um objetivo. Ela tinha um objetivo, e o objetivo era ser curada. O objetivo era dar um basta daquele sofrimento que a trazia há vários anos. E ela toca na orla do vestido de Jesus. A Bíblia diz que Jesus sente sair virtude. De que forma nós temos tocado em Jesus? Será que temos a condição de tocá-lo e dele sair virtude que venha nos alcançar? Porque o poder de Deus na nossa vida restaura, edifica, anima, renova, purifica e te dá ânimo para continuar andando. De que forma temos tocado em Jesus? De que forma? Às vezes estamos sempre na igreja, sempre ouvindo a palavra, mas estamos indiferentes com Jesus.
Jesus está aqui hoje. Você pode senti-lo, você pode tocá-lo. Quem sabe você tem vindo na igreja em todos os cultos, mas a tua vida tem sido fria, a tua fé tem sido morna, o teu desejo parece que acabou. Mas eu te aconselho nesta noite: Jesus está aqui. Toca nele, ele vai te renovar, ele vai te curar, ele vai te dar vitória na medida que você o invocar com fé nesta noite. Saiu virtude de Jesus, virtude é poder. Aleluia. E ela recebe a cura que há 12 anos ela procurava. Ela encontrou em Jesus, porque Jesus é bom, porque Jesus veio trazer um fardo leve para o ser humano. A Bíblia diz, meus amados, para nós encerrarmos, no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, no versículo de número 10, a Bíblia, meus amados, nos fala de uma história de uma mulher que há 18 anos ela sofria com uma enfermidade. Aquela mulher, ela não conseguia andar de cabeça levantada, porque aquela enfermidade, que era um espírito maligno, a fazia andar encurvada. Para todo lugar que aquela mulher ia, 18 anos, ela não conseguia olhar para o céu, ela não conseguia, meus queridos, colocar sua coluna na posição vertical, porque o diabo a oprimia. Mas naquele dia, ela foi na sinagoga, e naquele dia, o mestre da sinagoga era Jesus de Nazaré. Jesus estava lá ensinando a palavra. Jesus, ele dá o seu discurso, ele ensina a palavra, e quando ele olha para aquela mulher, ele libera uma palavra de libertação para aquela mulher, e aquela mulher, ela endireita a coluna. Depois de 18 anos, ela recebe a cura e sai glorificando o nome de Jesus. Agora imagina comigo você, todas aquelas pessoas que conheciam aquela mulher e há 18 anos andava encurvada. Quem sabe ela ia no mercado e alguém já olhava para ela, já conhecia, porque ela só andava encurvada. E agora aquela mulher sai da sinagoga com a cabeça erguida, dizendo: Jesus me libertou, Jesus me curou, eu estou sarada, eu estou aqui. Olha, e alguém olha para ela e alguém pensa: o que aconteceu? O que aconteceu? Encontrou Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré, ele tem um milagre para a sua vida, ele tem a transformação para a sua vida, ele tem aquilo que o ser humano precisa, porque ele é fiel. Pessoas que sofrem dezenas e dezenas de anos, pessoas que de tanto sofrer têm se suicidado, pessoas não têm classe, pessoas da classe social mais alta têm tirado a sua própria vida, porque não tem paz no coração, porque não tem tranquilidade na alma. Ele busca em todos os recursos que ele possa e consegue chegar, mas quando ele adentra o seu quarto e fecha a sua porta, a tristeza invade o coração. E quantas pessoas, meus amados, há anos e anos que vivem deprimidas, na depressão, uma pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa abençoada, feliz, e vive uma vida triste e miserável. Presos. Falta o quê? Falta Jesus, porque Jesus traz paz ao coração, Jesus traz alívio. Jesus disse assim, olha, em capítulo 11 de Mateus, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele pega as tristezas do ser humano. Jesus, ele pega o fardo pesado que o ser humano leva e coloca o fardo dele. Você anda leve, você anda tranquilo. Eu não esqueço do dia que eu aceitei Jesus, que oraram por mim. Eu não entendia muita coisa não. Eu não sabia nem direito quem era Jesus.
Segunda vez que eu tinha ido na igreja, primeira vez que eu tinha ouvido falar de Bíblia. Eu criei, recebi oração, e quando eu comecei a andar depois da oração, parecia que eu estava pisando em algodão, um negócio leve, eu não entendia. Aleluia. E eu falei com o irmão, meu amigo, ele disse: é que Jesus purificou os teus pecados. Aleluia. Tirou o fardo pesado e colocou sobre você um fardo leve. Eu digo: ah, então é assim, é bom demais, está leve demais. Porque, meus amigos, Jesus, ele tira o fardo pesado da vida do ser humano. E muita gente não sabe disso, mas nós sabemos e precisamos anunciar que Jesus dá o fardo leve e tira o fardo pesado. Porque, meus queridos, ele veio para isso. Ele veio para trazer esperança para o ser humano. E todos que aqui estão e já faz parte dessa fé, sabem muito bem daquilo que eu estou falando, porque experimentaram e estão experimentando o fardo leve de Jesus Cristo. Estão experimentando as bênçãos de Deus, estão experimentando os milagres de Deus, estão experimentando as revelações que Deus tem para aqueles que nele esperam, estão experimentando a esperança de a qualquer momento, mesmo tendo 100% aqui na terra, gozar de uma promessa maior, que é chegar no céu e viver lá ao lado de Deus para toda a eternidade. Essa é a esperança daquele que serve a Deus, daquele que confia na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, essas coisas é motivo demais para nós permanecermos firmes na pessoa de Jesus Cristo. Eu digo-vos isso porque tem muita gente parando no meio do caminho. Eu digo-vos isso porque tem muita gente desistindo de servir ao Senhor. Eu digo-vos isso porque tem muita gente deixando o fardo leve e voltando para o mundo, recebendo o fardo pesado. Mas você que está aqui, permaneça firme, permaneça servindo a Deus com alegria, porque o Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Quantos podem dizer amém? Quantos podem